Você não vai acreditar no que estamos prestes a te falar. Os cientistas acabam de criar a primeira galinha Dino Chicken. Isso mesmo, usando o DNA de galinha, eles provaram como a evolução funciona e nós podemos ver dinossauros vagando pela Terra novamente. É a nossa única chance de viver uma versão da vida real do Jurassic Park. Então junte-se a nós enquanto aprendemos como os cientistas pegaram o DNA da galinha e criaram o Chickenosaurus. Como e por que essa descoberta foi feita? É uma verdade universal que todos amam os dinossauros. Eles são tão misteriosos. Ninguém realmente sabe como eles eram ou o que exatamente aconteceu com eles. Mas nós estamos tão intrigados e desejamos poder viver entre as bestas majestosas. E por causa da ciência, talvez consigamos. Há muita informação de histórias, inclusive sobre a popularidade dos dinossauros, como todos os brinquedos baratos de dinossauros de plástico que você pode ver ao redor do que nunca parecem sair de moda, não é? Ou um suprimento interminável de livros de dinossauros voltados para crianças que aparecem ano após ano. Ou qualquer nova exposição de dinossauros que pode garantir uma linha para crianças ao redor do bairro, animadas para ver as últimas descobertas. Ninguém sabe por quê, mas as crianças adoram dinossauros. Isso é tudo que importa. E não se esqueça que há um grande interesse por parte dos adultos também. O Tiranossauro e o Diplodocus apareceram para alguns pela primeira vez quando crianças. Descobertas que influenciaram sonhos, pesadelos e também alguns que tiveram desperto amor pela ciência. Nós amamos nossos dinos, mesmo depois que paramos de fazer Triceratops e Stegosaurus lutarem no playground da escola. O sucesso pop-cultural do aspirante a dino radioativo Godzilla, bem como a propaganda em torno do mundo jurássico, provam que os dinossauros não são apenas para crianças. Mas por que somos tão obcecados com estes lindos gigantes? Por que não uma mania para os rastejantes do período pré-histórico ou para as bases de mamíferos fósseis? A resposta típica na psicologia popular é que os dinossauros eram enormes, ferozes e extintos. Isto os torna impressionantes e acessíveis com segurança. No Museu de História Natural, não tem ameaça de que um alossauro pegue uma criança que se curva sobre essas barreiras ali. Claro, as aves são como dinossauros vivos e uma magnífica coleção de fósseis o prova. Ainda assim, o Chickadee não é um substituto para um Dreadnoughtus. Nós somos constantemente confrontados com um número quase eterno de perguntas sobre como eles viviam, o que eles devoraram, quão rapidamente eles podiam se mover, como eram as vozes deles, qual era a tonalidade deles. É impossível não ficar curioso sobre a vida do animal. E nós acreditamos que esta curiosidade básica sobre a vida dos estranhos e extintos explica o poderoso encanto dos dinossauros. Então talvez por isso os cientistas viram uma chance de trazê-los de volta e foram direto a ela. A pesquisa provou que as aves podem se tornar dinossauros. Todos nós sabemos que as aves têm uma seleção interminável de bicos, desde o focinho curvo do flamingo até o bico delicado e letal de uma coruja. E depois até o focinho redondo do nosso dino galinha. Não se preocupe se você nunca ouviu falar da galinha dino, tá? Ela foi inventada apenas recentemente por cientistas de Yale. Pesquisadores pegaram embriões de galinha para desenvolver o focinho de um Velociraptor, em um estudo publicado não há muito tempo na revista Evolution. Mas de acordo com os pesquisadores, a criação de um parque jurássico na vida real não foi o objetivo desta experiência, não. O autor principal desse artigo, Bart Engel Bullard, garantiu que a imagem de um dino galinha estará para sempre enraizada em nossos cérebros. Ele explicou que o objetivo deles era entender os fundamentos moleculares de uma mudança evolutiva crucial. Não era para produzir uma galinha dino. Claramente aí por causa disso. Bullard e colegas pesquisadores examinaram fósseis de dinossauros de bico e apresentaram ossos de pássaros. Isto foi para entender melhor como os focinhos dos dinossauros, que eram arredondados e tinham uma estrutura óssea distinta, evoluíram para os bicos que vemos hoje. Eles descobriram que havia um padrão claro de expressões de genes em aves que não existiam em mamíferos ou répteis. A forma de bico era determinada por uma expressão genética específica. Os cientistas fizeram os embriões de galinha desenvolverem um focinho e um paladar parecidos com seus antepassados, os dinos. Isto foi feito incorporando um inibidor para parar o sinal genético, instruindo o embrião a desenvolver um bico de ave. Tudo o que eles fizeram foi alguma reconstrução facial para modificar as galinhas. A equipe liderada por Bullard e Arhat Asbanov, um biólogo evolucionista da Universidade de Harvard, examinou o desenvolvimento embrionário de bicos em galinhas e emas. Ele também estudou focinhos em jacarés, lagartos e até mesmo tartarugas, para tentar entender como estes ossos podem ter se fundido. Eles racionalizaram que os focinhos de répteis e dinossauros crescem de forma semelhante. Ainda assim, os caminhos de desenvolvimento que formam o focinho foram mudados durante a evolução das aves. Os pesquisadores descobriram que duas proteínas que facilitam o desenvolvimento facial foram expressas de forma diferente em embriões de aves e répteis. Estas proteínas eram ativas em duas pequenas áreas do embrião que se desenvolveram na face dos répteis, mas em aves ambas as proteínas eram expressas em uma ampla faixa em toda a região embrionária.
Buller interpreta as descobertas como evidências significativas de que a atividade proteica alterada desempenhou um papel na evolução do bico. Para colocar essa teoria à prova, os pesquisadores usaram bioquímicos para parar a atividade de ambas as proteínas em lotes de ovos de galinha em desenvolvimento. Então, quando nasceu o primeiro bico de galinha? Infelizmente, não foi. Os cientistas não eclodiram os ovos porque esse passo não foi incluído em seu protocolo oficial de pesquisa. Provavelmente algo sobre ética, não é? Ao invés disso, eles notaram uma diferença nas faces dos pintinhos prontos para nascer, que diferiam consideravelmente dos pintinhos cujas proteínas não tinham sido inibidas. Os pintinhos modificados ainda tinham uma aba de pele cobrindo seus bicos potenciais, então a distinção é sutil. Olhando para estes animais de fora, você pensaria que se trata de um bico, mas se você olhar mais para o esqueleto, você ficaria perplexo. Seria melhor se os pássaros não tivessem nenhum focinho. As premaxilas foram parcialmente fundidas em alguns embriões, mas distintas e muito mais curtas em outros. E alguns embriões modificados não pareciam tão diferentes dos embriões normais da galinha. Os pesquisadores usaram um scanner CT para fazer modelos eletrônicos de seus crânios, e os resultados sugeriram ossos de aves antigas como o Archaeopteryx e dinossauros como o Velociraptor, mais do que as galinhas inalteradas. Isso é uma loucura, não é? Podemos dar um passo adiante, então? Quando os cientistas relataram que eles tinham alterado o bico de um embrião de galinha para imitar o focinho de seus antepassados dinossauros, falaram de um galinariosauro. Iluminou o mundo, inclusive, da ciência. Apesar de alguns especialistas aplaudirem a conquista, um bico é apenas uma das muitas mudanças necessárias para transformar uma galinha em um dinossauro. Considerando estes desafios, quão perto estão os cientistas de desenvolver uma galinha dinossauro? Jack Horner, professor de paleontologia da Universidade Estadual de Montana e também curador de paleontologia do museu, diz que estamos na metade do caminho. Horner há muito endossou a ideia de alterar geneticamente as galinhas para se parecerem com dinossauros. Ao contrário dos cientistas do estudo que temos falado, ele quer criar um vivo. E por que devemos parar por aí? Numerosas mudanças poderiam ser possíveis sabendo como e quando alterar mecanismos moleculares específicos. Como Horner apontou, um unicórnio que brilha no escuro não está fora de questão. De acordo com Horner, 4 grandes mudanças são necessárias para criar um chamado Ticnosaurus. Os cientistas precisariam dar dentes de galinha e uma longa cauda e converter as suas asas de volta em mãos e braços para remodelá-lo em uma criatura parecida com um dinossauro. Ele também diz que o animal exigiria uma boca modificada, o que os cientistas que conduziram este estudo conseguiram. Ele afirma que este projeto dinossauro-frango é similar ao projeto da Lua. Nós sabemos que podemos fazer isso, só que existem alguns grandes obstáculos. Um desses obstáculos significativos foi superado no estudo anterior, divulgado em 12 de maio de 2015, no periódico Evolution, no qual cientistas transformaram bicos de galinha em focinhos de dinossauro. Mesmo aquele passo aparentemente inconsequente, exigiu 7 anos de esforço. Não é fácil para os pesquisadores conseguirem embriões de animais modernos, como crocodilos, para fazer uma comparação, pois eles têm que encontrar fazendas que os criem, e depois disso o trabalho molecular, definindo exatamente quais caminhos de formação são únicos, como eles são distintos e o que os regula. Pode levar horas intermináveis e muita experimentação para apenas alguns poucos bem-sucedidos. É como uma espécie de caça-fóssil. Será então que esse frangossauro, esse ticnosauro, seria uma nova espécie? Bullard não estava interessado em formar um ser vivo de verdade. Horner, por outro lado, queria criar um frangossauro sim. A sua equipe estava trabalhando para dar às galinhas uma longa cauda e descrever-se como o aspecto mais desafiador da criação de um frango seria um frango dino, né? Por exemplo, recentemente selecionaram genes em ratos para avaliar quais caminhos genéticos impedem o desenvolvimento da cauda. Ele diz que esta visão poderia ajudar a determinar como ativar o crescimento da cauda. De acordo com Bullard, como as galinhas responderão à cauda, braços, dedos e dentes ainda está para ser visto. As galinhas, por outro lado, podem ser criaturas rústicas. Só porque você alterou uma parte não significa que o animal poderia utilizá-la ou usá-la corretamente. Você poderia dar alguns dedos a uma galinha, mas e se os dedos não tiverem os músculos corretos ou se o sistema nervoso e o cérebro não estiverem conectados apropriadamente para lidar com uma pata com digitais diferentes? Você poderia precisar fazer alguma engenharia extra. As pessoas frequentemente ignoram a flexibilidade do corpo. É incrível a quantidade de compensação que ocorre, e o sistema nervoso, em particular, é realmente plástico. Suponha que elementos semelhantes a dinossauros, como o focinho e dentes, sejam recuperados. Nesse caso, Bullard se pergunta se o cérebro ainda não se reconfiguraria de alguma forma para permitir que essas criaturas usassem essas características. Horner comparou dar a uma galinha uma cauda semelhante a um dinossauro para acasalar um lobo com um chihuahua, exceto em uma escala de tempo mais rápida. Nós já temos uma pletora de animais geneticamente alterados devido à reprodução. Nós poderíamos fazer uma galinha dinossauro e um unicórnio que brilha no escuro.
Ele acredita que, uma vez que compreendamos completamente os genes, poderemos criar o que quisermos. E a pergunta é: por que alguém se importaria com isso se não se importasse com o Chihuahua? O Chikensauro, de Horner, tem tudo a ver com responder à pergunta final. Qualquer pessoa curiosa sobre como chegamos aqui e de onde tudo veio deve estar interessada na biologia evolucionária. É essencial a estrutura para a vida aqui na Terra. Ir atrás dos dinossauros é uma missão para preencher algumas lacunas em nossa história. Não menos importante porque nossos ancestrais peludos se espalharam sob seus pés por milhões de anos. Os dinossauros podem ser monstros de Hollywood, maravilhas científicas ou qualquer coisa entre eles. Ainda assim, nossa obsessão com eles surge do desejo de aprender mais sobre a pré-história que compartilhamos. A história do dinossauro está ligada à nossa própria história.